Olá, continuamos então a questão da Previdência. A Previdência, né, a Previdência ela entrou em questão na aprovação da medida da Emenda Constitucional 95. Quer dizer, apenas a medida dessa emenda não resolveria os problemas, porque o grande problema é o pagamento de juros, capital rentista, né? Então veio essa emenda 95 já para dizer, olha, vai ter que ser aprovada a reforma, entre aspas, ou a bagunça da Previdência. Então, qual que é a primeira falácia, primeiro desnível de comparação? Os economistas fazem assim de comparação. A Previdência consome muitos recursos comparados com o PIB. Então preste atenção, você que é meu parceiro aí nessa conversa que eu tenho de criar esse canal aqui. Quando você compara duas coisas, você tem que ver se essas coisas de fato têm sentido na comparação. Pega-se o PIB, quer dizer, o Produto Interno Bruto, e compara com os gastos, entre aspas, da Previdência, as despesas da Previdência. Espera lá, não pode fazer isso. Está errado. Por quê? Porque a pessoa não compreendeu o que significam as despesas envolvidas com a Previdência. A despesa da Previdência não é só aposentadoria. A saúde pública está dentro disso aí, o SUS está dentro disso. Então não é possível você falar, ó, 36% do PIB vai para gastos relacionados com a Previdência da saúde, seja qual for o percentual. Você precisa incluir, porque nos outros países, os recursos arrecadados, o produto interno neto, né, o líquido, não se compara com a Previdência. Porque nos outros países, Previdência, a aposentadoria é separada da saúde pública. No Brasil, não. Então, se, por exemplo, o montante arrecadado, você não pode comparar, por exemplo, o Brasil com a Inglaterra, que se gasta com a aposentadoria. Não dá, porque a aposentadoria inclui a saúde pública. Todo o SUS faz parte das despesas do Estado em saúde e previdência social. Então, a comparação é feita de forma leviana. Inclusive, os economistas acabam caindo nessa história aí, né? Se você não compreender bem esse assunto, você vai acabar apoiando aqueles que se esfaqueiam pelas costas, né? Veja, a medida está errada, né? Porque você precisa compreender que o PIB é o Produto Interno Bruto e as despesas do governo são uma decorrência daquilo que é determinado como prioridade, como referência, como função do Estado. O Estado tem que gastar naquilo que ele tem que gastar, né? E o que eles querem fazer? Deixar de gastar naquilo que está definido constitucionalmente para pagar juros da dívida pública. Entendeu? Você vai sustentar, o Estado brasileiro vai sustentar os banqueiros, o capital rentista, né? Em detrimento da população. A questão é essa, né? Então, nas despesas do governo, o que vai ter que se ver? Foram construídos mitos, falácias de raciocínio para que você acredite no que eles estão contando. Veja, eu não posso pretender aqui que você leia obras de economistas aí sobre a questão do INSS, para que desvendem esse problema, né? Mas tem economistas jovens hoje que estão abrindo os olhos da população a respeito das falácias da questão da Previdência. Procure, se você quiser, até inclusive peça no link lá embaixo, eu te forneço a referência bibliográfica para você ler e compreender esse assunto. Mas, de qualquer forma, quando você está percebendo a questão da Previdência, você vai perceber como são construídos falácias. O que é uma falácia? O silogismo, né? O silogismo faz parte da premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Por exemplo, todo ser humano é racional. Essa é a premissa maior. Depois é Marcos, que sou eu, né? Marcos é ser humano. Premissa menor. Logo, vem a conclusão do silogismo, logo, Marcos é racional. Então, primeiro, todo ser humano é racional, depois Marcos é racional, logo, Marcos é ser humano, na segunda, né? Marcos é racional. O silogismo
faz parte das regras de lógica aí que foram formatadas já desde a Grécia Antiga, né, como as regras da lógica. Pois bem, quando a lógica não toma uma premissa válida, ele conduz a uma falácia, que é uma suposição de um silogismo autêntico que na verdade não é. Então, dentro dessa conjuntura da Previdência Social, existe uma série de falácias construídas. Eu listei aqui algumas, né? Então, primeiro mito ou falácia em que querem que você acredite é o seguinte, que existe um déficit da Previdência. Não existe déficit da Previdência. Porque a Previdência recebe dinheiro dos trabalhadores, das empresas e do governo. E o governo, quando põe a mão no tesouro para bancar a Previdência, ele não faz porque tem déficit. Ele faz porque faz parte do governo, faz parte da missão do governo. O tesouro é a terceira parte que encara as despesas que existem quanto à seguridade e à saúde pública e à previdência pública. Então o que os caras querem fazer é que o governo caia fora da jogada, para sobrar mais dinheiro para pagar para os rentistas. Então, não há déficit da Previdência, certo? O déficit só vai existir se você tirar o governo fora. Então, nos meios de comunicação, cada vez que o governo tira dinheiro do tesouro para pagar a Previdência, eles divulgam como déficit. É falácia, é mentira, porque é aquilo que o governo tem que fazer. Ele tem que pôr a mão no tesouro porque ele arrecadou imposto para isso, né? Entendeu? Segundo mito, porque existem muitos impostos. Existem muitos impostos no Brasil, tem até o impostômetro, né? Quantidade de imposto que o governo arrecada, né? Então, veja bem, o Brasil não tem muito imposto. O Brasil tem imposto de tipo regressivo, ou seja, quem paga os impostos são os pobres. Aliás, na conversa do Kim Kataguiri ali, né, no vídeo dele, na tribuna da Câmara, ele mesmo sabe disso, ele até coloca, olha, quem paga os impostos, quem sustenta todo o Estado são os pobres. Veja bem, se são os pobres que pagam o imposto nesse país aqui, são os pobres que têm que ter segurança e previdência pública. Segurança no sentido de que ele pode se aposentar e ter uma vida digna na sua velhice. Se os impostos são pagos pelos pobres, a previdência social é para os pobres. O SUS, a ambulância, o SUS que vai te pegar na tua casa quando você está com problema, faz parte do programa de atendimento aos pobres. Tá ligado? Então o mito é dizer, tem muito imposto. Não tem problema do imposto, é que ele é regressivo. Os pobres pagam muito e os ricos não pagam impostos. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando você vai numa empresa, o cara diz, não, mas a minha empresa gera muito emprego e paga muito imposto. Não. Por exemplo, uma empresa aí que é a faculdade privada, né? Para a faculdade privada não paga imposto, porque ela cobrou o imposto do aluno. Ela está embutido no preço da mensalidade. Ela cobrou, quem pagou o imposto foi o aluno que está estudando lá. Ela pega esse dinheiro, né, que é o valor da despesa que ela tem, dos impostos, e essa instituição repassa impostos. Os impostos são pagos pelos pobres, que pagam a mensalidade. Então não é a empresa que paga imposto. Os ricos mesmo não pagam impostos, inclusive todo mundo já está careca de saber disso, né? Mas os meios de comunicação e os meios de transporte utilizados pelos ricos, esses não pagam impostos de iate, por exemplo. Qual é o imposto que paga? Não tem IPVA para iate, né? Então preste atenção nisso. O imposto teria que ser progressivo, os ricos teriam que pagar de acordo com a renda. Mas isso não é interesse, isso não se está discutindo na tal da reforma da Previdência. Eles querem a reforma da Previdência contra você, trabalhador. Essa que é a questão. Terceiro mito. A reforma vai se fazer para beneficiar a população, né? Esse é um mito, é um mau caratismo, não vem fazer reforma para beneficiar a população. O mito é que não vai beneficiar nada da população, não vai garantir a paga da aposentadoria no futuro, né? Porque se o governo não continuar entrando na jogada,
trabalhador vai ter que se matar, vai ter que cometer suicídio. Aliás, no Chile, que adotou o regime de capitalização, os velhos que estão muito velhos não recebem mais proventos da aposentadoria porque a capitalização acabou, eles não têm outro caminho, eles se suicidam para não ser despesa para a família, para os filhos. Tá ligado? Então é isso. Não vai beneficiar os pobres, é para apenas pagar juros do capital rentista. Quarto mito. A emenda 95, a emenda dos gastos, se fez para o Brasil não quebrar. É mentira, é um mito. Esse motivo, a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, foi o motivo básico para que o Michel Temer traísse o governo para o qual ele foi eleito. Se você observar, existe uma chamada Ponte para o Futuro, que é um programa do PMDB. O que aconteceu? Esse programa do PMDB não fala em resgate da cidadania, não fala nos pobres, não fala no povo, não fala em nada. Ele fala na questão econômica, para pagar juros do capital rentista. E aí o Michel Temer chegou para Dilma e falou, escuta, ou você implementa esse plano aqui, que é do PMDB, da Ponte para o Futuro, ou não vai dar. A gente vai ter que partir para o golpe, né? A Dilma não aceitou, porque não fazia parte do plano das eleições, ela não elegeu, não foi eleita com base nesse discurso, né? Esse discurso foi derrotado na campanha, e o Temer traiu a Dilma, né? E fez um complô com a pior laia de políticos que existe, né? No Brasil. Esses políticos armaram um golpe parlamentar, porque a destituição e impeachment foi feito pelo parlamento brasileiro, né, pelo Congresso, e se prevê na legislação que o impeachment, o impedimento da presidenta ou do presidente, se dá em função de crime de responsabilidade. Pedalada fiscal não é crime, e também não é crime de responsabilidade. Foi um golpe. Agora, paciência, você está estudando direito, então se você é advogado, então não entende desse jeito, eu sugiro que coloque nos comentários, né, a discussão de qual seria o teu posicionamento, de onde que isso é crime de responsabilidade. Né? Não é. Basta observar a legislação, porque o crime já está definido de antemão. Então, a emenda 95 não foi feita para evitar o Brasil de quebrar. Foi feita exatamente para pagamento dos juros das rendas do capital rentista. E o quinto mito é a demagogia. Né? A demagogia é a condução do povo através do discurso raso. E aqui nós temos que, infelizmente, falar que no Brasil nós temos um excesso de cultura rasa, né? Um desconhecimento generalizado das coisas. Uma falta de um estudantado aguerrido que vá atrás daquilo que se diz. Infelizmente, a demagogia, né, é a condução do povo através de certos mecanismos de controle. Né? Então, o caminho da Previdência, da reforma é esse. Quem vai pagar a conta vão ser os pobres desse país. O golpe foi feito por isso e para isso. Eu, infelizmente, hoje eu apenas posso lamentar, né? Fazer o quê?